Para o cálculo da expressão, vou separar as duas divisões. Na primeira, raiz quadrada de 2 menos 1, dividido pela raiz quadrada de 2 mais 1. Como existe uma raiz no denominador, dado pela soma de raiz de 2 mais 1, posso multiplicar pelo conjugado do denominador, raiz quadrada de 2 menos o valor 1 e a raiz quadrada de 2 menos o valor 1. Ou seja, aplicando a propriedade distributiva, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, 2. Raiz quadrada de 2 vezes o menos 1, menos a raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes o valor menos 1, mais 1, dividido o produto da soma pela diferença. Quando temos o termo A mais B multiplicado pelo A menos B, nós podemos escrever como sendo o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença será a diferença de 2 quadrados, encontrando raiz quadrada de 2, o quadrado desse termo, menos o quadrado do 1. Ou seja, 3 menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 1. Podemos efetuar as operações para o segundo termo. Raiz quadrada de 2 mais 1 dividido pela raiz quadrada de 2 menos 1. De forma análoga, raiz quadrada de 2 mais 1 e a raiz quadrada de 2 mais 1. Observe que tanto o numerador do primeiro quanto o numerador do segundo, eles são valores que poderiam ser desmembrados a partir de um quadrado perfeito. Nós temos o quadrado da raiz quadrada de 2 mais 1 e embaixo o produto da soma pela diferença, onde eu tenho a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 1, onde nós chegamos em 3, mais 2, raiz quadrada de 2. Eu preciso da primeira divisão menos a segunda. Logo, podemos concluir que o valor procurado será raiz quadrada de 2 menos 1, raiz quadrada de 2 mais 1, menos a raiz quadrada de 2 mais 1 e a raiz quadrada de 2 menos 1. Para a primeira parte, nós encontramos 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Para a segunda parte, nós encontramos 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Então, 3 menos 2 raiz quadrada de 2, menos 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Ou seja, menos 4 raiz quadrada de 2. Alternativa E.